Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo nesse dia de hoje, dia abençoado que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos permitiu. Quero deixar aqui para a sua meditação, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs nomes a todo o gado, aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Nós podemos ver aqui dessa passagem que Deus ele tem um projeto nas nossas vidas. E desde a fundação do mundo, Deus tem um projeto para mim e para ti. Deus criou tudo que há. Em 6 dias tudo ele formou e no 7º dia ele descansou. Ele fez tudo pensando em cada um de nós. Criou os animais, a natureza, as divisões da água, tudo que temos e possuímos. Deus pensou nos mínimos detalhes ao nosso respeito, ao nosso cuidado. E Deus viu que Adão estava só. Deus viu o sentimento que se passava no coração de Adão. E Deus atentou para o que passou nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Porque Adão viu que todos os animais, cada um tinha o seu par. Mas Deus não se esqueceu de Adão. E ali colocou ele em profundo sono. E de sua costela formou uma linda mulher. Essa é a passagem da Bíblia Sagrada. E Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Deus, ele sonda os nossos corações. Deus, ele sabe da nossa necessidade. Deus, ele se move de íntima compaixão quando vê a nossa necessidade. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. Ele sonda os pensamentos, sonda os corações, sonda os desejos, sonhos e projetos. A necessidade de Adão ali naquele momento era ter uma mulher para que pudesse contar, para que pudesse estar junto. E Deus atendeu a necessidade ali do coração, mesmo sem ele abrir a boca. Mas Deus contemplou a necessidade que havia ali na vida de Adão. E nós podemos ver que Deus criou ali uma ajudadora, uma adjuntora, uma mulher para estar lado a lado, para caminhar junto. O Senhor criou uma mulher para se fazer presente, para estar ali apoiando, segurando, andando lado a lado. E Adão muito se alegrou: ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e ambos formam um só corpo. É por isso que nós temos que ter o cuidado de quem deixamos entrar na nossa vida. As escolhas que nós iremos fazer, de quem estará apto a entrar na nossa vida, a entrar nos nossos sentimentos, no nosso coração, nos nossos pensamentos. A escolha de quem estará construindo conosco os dias de nossa vida.
Temos que ter o cuidado de quem e com quem nós fazemos alianças. Com quem estará nos dias de nossa vida? Quem estará conosco nos últimos dias de nossa vida? Quem estará ali abraçando, apoiando? Quem estará conosco nos momentos difíceis? Quem nos apoiará? Quem estará conosco quando nós precisaremos estar no momento de dificuldade, na doença? Porque pensar nos momentos bons são muito fáceis. Mas quem estará conosco do nosso lado no momento em que mais precisarmos? Relacionamento é coisa séria. E quando nós buscamos direção de Deus, para estar no caminho certo, nas decisões certas, para que não haja um jugo desigual. Porque quando há um jugo desigual, fica desproporcional. Nós queremos andar, avançar, e o outro quer ir para a direção oposta. E as coisas não se rompem. Muitas pessoas têm vivido um caos, porque tentam prosseguir, tentam avançar, sonham, e às vezes as coisas não rompem, porque algo está prendendo, porque algo está preso. Por isso que temos que ter cuidado com as alianças, com as escolhas. E hoje em dia o que nós vemos muitos casamentos fracassados, porque enquanto as pessoas começam, vão tudo bem, cada um dá o seu melhor, apresenta o seu melhor, mas no decorrer do tempo há uma competitividade, há uma superioridade, um querendo ser melhor que o outro, às vezes sendo arrogante mais que o outro, querendo vencer no grito. Então, tudo aquilo que um dia, às vezes, foi demonstrado com tanto amor, tanto carinho, com tanta educação, com o decorrer do tempo, as coisas mudam. Por isso que muitos relacionamentos se fracassam, dão certo enquanto todos tentam dar o seu melhor. Por que muitos relacionamentos não dão mais certos? Porque assim como a flor que está lá no jardim, que deve ser cuidada diariamente, deve ser regada, adubado, tirar as ervas daninhas, precisa de nutrientes, para que quando vir os contratempos da vida, as suas raízes estão alicerçadas e nutridas. E é assim na nossa vida. Muitos deixam para tentar recuperar a flor, a fazer a flor reviver, quando o amor já acabou. O amor, ele é construído, ele é vivido diariamente, ele é nutrido, ele é cuidado, dia após dia. Uma aliança, um casamento, um relacionamento bem alicerçado se importa com o outro, pensa no outro, se doa para o outro. Quero também deixar uma palavra lá em Efésios capítulo 5, onde a palavra diz: sujeitando, Efésios 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E nós devemos sujeitar uns aos outros, não querendo ser melhor que o outro, mas que haja uma comunhão, que haja uma interação, que haja um comportamento de concordância. Versículo 22, vós mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. E quando o Senhor fala isso, sujeitar, não quer dizer que é um lugar em que a mulher tem que ser inferior. Não se fala de inferioridade, de diminuir por ser mulher. Porque nós vemos que a mulher ela tem um papel importante em casa.
ela é uma ajudadora, ela é uma disjuntora. Enquanto o marido sai para trabalhar, a mulher cuida ali, faz o seu papel de casa. A mulher, ela tem uma estrutura psíquica que faz com que trabalhe muitas coisas ao mesmo tempo. A mulher virtuosa edifica a sua casa. Por trás de grandes homens tem uma mulher idônea, uma mulher cheia de ideias, uma mulher cheia de temor, uma mulher que está ali aconselhando, uma mulher que tem visão, que vai além, que vai adiante. E quando tem um homem sábio, uma mulher sábia, e que juntos edificam a sua casa, essa casa vai bem, essa casa é estruturada. Quando um não tenta ser superior ao outro, mas andando juntos no temor do Senhor. Então o Senhor criou a mulher não para que seja uma inferior ao homem, mas que venha ajudar, andar lado a lado. E quando o Senhor fala para que a mulher venha ter, essa parte que fala que a mulher venha sujeitar aos maridos, é para que venha andar em comunhão juntos um com o outro, em concordância. E a palavra diz também que Cristo é a cabeça. No versículo 24 diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. O que acontece é que muitas vezes há uma inversão de valores. Há uma inversão, aonde a mulher quer fazer o papel do homem, aonde muitas vezes a mulher, ela pega a força, ela quer trabalhar mais que o homem, e às vezes tem muitos homens que não têm cuidado, do seu papel de ser o cabeça da casa, o provedor, porque o homem ele deve ser o provedor, o cuidador, a cabeça. Nesse sentido, do homem vem o provém, do homem vem a provisão. E muitas vezes há uma inversão de valores, e isso tem acontecido muito no dia a dia, muitas vezes sobrecarregando mulheres. No versículo 25 diz: vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor fala para que os homens venham amar as mulheres como Cristo entregou. E às vezes o que nós vemos é falta disso, falta de amor de ambas as partes. Por que um dia amou-se tanto, demonstrou tanto o seu amor, demonstrou tanto o seu melhor, e com o tempo tudo se acabou? Relacionamentos destruídos, relacionamentos rompidos. O que fez tudo isso acabar? Foram sementes plantadas que não foram cuidadas. Sabe a rosa que nós temos que regar, que cuidar? Às vezes aquele amor bonito cresceu, floriu, mas não foi cuidado, não foi tratado, não foi regado. Às vezes a correria do dia a dia, às vezes o trabalho, às vezes os amigos, às vezes os vícios e tantas outras coisas foi afastando e deixando de cuidar um do outro. Às vezes as inversões de valores, as escolhas, a falta de afeto, a falta de perdão, a falta de cuidado, uma falta de elogio, uma falta de diálogo, o tempo e às vezes outras escolhas, outras prioridades roubaram o que há de mais precioso, o cuidado. Então, que nessa palavra nós possamos meditar,
Porque tudo na nossa vida é construído e regado. Se não tiver esse momento de cuidado, de cada um cuidar de si e ambos cuidar um do outro, em algum momento pode ser rompido esse laço, essa aliança. Então a dica que eu dou para esse dia de hoje: cuide do que Deus te deu, cuide do que Deus colocou nas tuas mãos. E observe bem, porque às vezes nós insistimos em algo que não é para ser. E o nosso próprio coração, o nosso próprio sentimento fala quando é para ser e quando não é para ser. A maior confirmação quando é de Deus e quando não é de Deus é quando há paz. Se há paz dentro do nosso coração, Deus está no negócio. Mas se há incômodo, se não há paz, às vezes o próprio Espírito Santo diz: não é o momento, não é agora, não é esse. Creia, somente creia que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. E pare, analise como anda a sua vida, como anda o seu relacionamento, como anda o cuidado. Não deixe que o tempo, às vezes, achar que devido a estar muito tempo junto, que não merece cuidado. Pelo contrário, o cuidado ele é diário. Cuide de quem Deus colocou nas tuas mãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.